Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Segunda parte, eu e os meus 3 homens. História linda, história espetacular, tocante demais. Vamos, sem mais delongas, a segunda parte. Não, eu não esperava aquilo. Era uma grata surpresa para mim. O irmão Mateus, irmão inclusive de sangue do irmão Lucas. Eu não esperava aquilo. Mateus, de fato gostava de mim. Era uma coisa louca, porque também havia começado lá na escola bíblica. Ô, escola bíblica que deu o que falar. Lá quando eu tinha 13 anos e ele tinha 16. Mas naquele momento, eu tão menina, nem olhos eu tinha pro Mateus, não. O julgava muito gordinho, sabe, pro meu gosto de adolescente. Ele era até um pouquinho exagerado assim na gordura. No entanto, agora, era tudo tão diferente. Ele havia emagrecido, mas não era só isso. Isso não queria dizer absolutamente nada, sabe? Ele estava de fato muito elegante. Mas, acima de tudo, ele estava fino. Fino na educação. Fino na maneira de tratar as pessoas. Ele obtivera a elegância numa mistura de regime mais exercício físico. Tinha emagrecido bastante. Chegava, inclusive, a estar esguio. Os ternos de empresário lhe caíam muito bem. Além de tudo, ele era disparadamente o mais simpático, o mais educado daquela empresa. Não, ele não tinha traços de amargor. E ainda mais do que tudo, ele estava preocupado em me agradar. Daí ter me convidado para almoçar. O restaurante era bom, mas muito melhor foi a conversa, onde havia dito sobre o passado, que tinha gostado de mim, e mais ainda, que ele não tinha me esquecido. As palavras finais dele naquele almoço foram: até que nós fomos surpreendidos, sabe, Lenira, com a tua volta. Sua mãe, ela foi pedir uma vaga de trabalho para você e o meu irmão decidiu. E quando eu fiquei sabendo, ele já tinha ajeitado tudo com a mulher dele, a Vanessa. Mas sabe, é um compromisso meu. Lenira, eu vou melhorar a sua situação. Mais um tempo, tá? Mais um tempo. Hoje, eu fiz questão de lhe trazer aqui para esse almoço, para lhe dizer que eu ainda gosto de você, que eu não te esqueci. Nossa, foi uma linda e inspirada confissão de amor, por que não? Por que não? Eu já vinha aqueles dias todos ali na convivência da empresa gostando do Mateus, mas agora eu o olhava com os olhos diferentes. Ele segurou minhas mãos, que estavam sobre a mesa, me olhou nos olhos, seus olhos falaram ainda mais comigo. Fiquei até sem jeito. Na volta, ele me deixou à porta da empresa um pouquinho antes. Eu caminhei alguns metros para acabar de chegar. E na segunda-feira seguinte, eu fui surpreendida. Me chamaram do departamento pessoal
e me ofereceram uma vaga como telefonista. Sim, era uma promoção. Lógico que era. E tinha nela, naquela promoção, o dedo do Mateus. Ele tinha exigido do irmão, o Lucas, o novo cargo para mim. Ele não achou justo que eu continuasse sendo uma auxiliar da copeira Dona Joana. Então, em minha nova função de telefonista, eu podia sentir muito melhor o pulsar daquela indústria de cozinhas da marca Cheia de Graça. Ali, mesmo sem querer, eu não queria ouvir as conversas alheias. Eu era telefonista, eu nem podia ouvir as conversas alheias. Mas eu via de perto o número de pedidos que chegavam e vendas das cozinhas para muitas regiões brasileiras e até mesmo para países do chamado Cone Sul. Dava para medir a pujança da empresa. Também eu acompanhava outros desenrolares. Por exemplo, aquele oriental, que eu já conhecia pessoalmente desde o primeiro dia lá na empresa. O nome dele, do oriental, era Jai-in. Jai-in. De fato, ele era coreano, o Jai. O nome era Jai-in. O Jai, ele era coreano e ele falava muito com os irmãos Lucas e Mateus. Como telefonista, eu fiquei sabendo que Jai, ele era responsável pela montagem da nova fábrica das cozinhas Cheia de Graça em Santiago do Chile. Mas na minha função de telefonista, eu não ficava sabendo apenas do fervilhar comercial da empresa, mas também ficava sabendo de outras coisas. Fiquei sabendo daquela mulher, Eduarda, nome forte, né? Eu achava o nome Eduarda muito forte, bonito. Então eu fiquei sabendo que aquela mulher, a Eduarda, ela ligava muitas vezes lá e sempre à procura do Lucas. Quem seria? Eu tinha minhas desconfianças. Uma vez que eu já sabia que Lucas não vinha bem no casamento com a Vanessa, a loura bonita, que nunca se simpatizou comigo e nem tinha a menor preocupação em demonstrar simpatia em relação à minha pessoa. De certa forma, foi sem querer, mas eu acabei ficando numa posição estratégica dentro da empresa. Ser telefonista não tinha e nem trazia nenhum glamour, mas me mergulhava dentro da agitação do funcionamento da Cheia de Graça. Pergunte a quem estiver ouvindo se uma telefonista de empresa não fica por dentro disso tudo. Fica sim. Telefonista sabe de coisa de uma empresa. Se tiver alguma telefonista ouvindo, depois nos comentários coloque. Telefonista fica sabendo de muita coisa numa empresa. Até que naquela sexta-feira, o Mateus me convidou para sair. Nossa cidade era porte médio grande, uma cidade de mais ou menos 300 mil habitantes. E já tinha uma casa noturna que era bastante badalada, se chamava Opala. Opala era o nome da casa noturna. Era uma espécie de boate, mas considerada chique e frequentada por gente da alta de lá. Pois ele, o Mateus, me levaria para jantar na Opala. Eu nunca havia estado lá, até porque quando eu fugi com o Giba, a cidade era bem menor e a casa ainda nem existia. Mas agora eu iria conhecer a Opala. Não tinha por que não aceitar o convite. Mateus era a única coisa verdadeiramente positiva dos últimos tempos na minha vida. Foi uma dificuldade para mim escolher uma roupa. Não pelo excesso delas, mas justamente pela falta. Caramba, não tenho nada. Meu guarda-roupa está muito restrito. Não tenho roupa. Pedi à minha mãe que cuidasse dos meus filhos, Ricardo e Isis. Não queria parecer abusiva mais do que eu, na verdade, já vinha sendo com a mamãe. Ela era uma grande mãe, porque mamãe tinha uma grande preocupação do que seria minha vida futura com respeito ao amor. Vocês que estão acompanhando essa minha história sabem que eu tinha quebrado a cara no amor até ali. Eu tinha apostado tudo na vida a dois com o Giba. Eu tinha apostado tudo na vida a dois com o Giba.
Ele, de fato, era tudo o que me atraía enquanto homem, mas como já deu para você entender, ele era uma pessoa com seríssimos problemas de comportamento. Sempre fora rebelde, tinha tudo para ser feliz a meu lado, mas essa felicidade só existiu por apenas alguns momentos raros. Na maioria das vezes, a felicidade se perdeu com o comportamento do Giba. Ele sempre se metia com gente e coisas erradas. E assim, perde a paz e, por conseguinte, acabava afetando também a minha paz. E lógico, isso refletia na vida dos nossos filhos. Reflete na vida da família como um todo. A cada dia, por tudo, ficava provado que eu não tinha feito uma boa escolha com o Giba. Não. Eu não tinha escolhido bem o Giba, não. Até que tudo culmina com a prisão dele. Olha, quando eu ouvi a voz daquele policial gritando: "Giba, a casa caiu!" Essa frase foi extremamente significativa para mim. "Giba, a casa caiu!" Literalmente eu senti a casa ruir e cair também sobre a minha cabeça. Eu olhei então para mim mesma e levei um susto. Eu estava com 33 anos e 2 filhos ainda pequenos para criar. Por sorte, eu já tinha feito uma faculdade de Direito, mas eu nunca me interessei em exercer a advocacia, portanto, eu não havia nem me preocupado em fazer o exame da OAB. Não queria entregar os pontos, não. Eu ainda tentei lutar sozinha 1 ano. Tentei ficar com os meus filhos sozinha durante 1 ano, mas nunca imaginei que fosse tão difícil com 2 filhos ainda pequenos para criar. Quando eu comecei a passar por sérias dificuldades, eu resolvi voltar para a casa dos meus pais. Deixando o orgulho de lado, eu precisava novamente do seio do pai e da mãe. Especialmente, lógico, como eu estou falando em seio, o seio materno. Fui acolhida, como agora ela se dispunha a ficar com os meus filhos à noite e me recomendava: "Vai sim, filha. Vai sim, Lenira. Vai se divertir com tranquilidade, filha. Sabe, que Deus abençoe a sua vida. Você está com 34 anos e precisa mesmo agora conhecer um homem de verdade. Um homem de verdade." O que a minha mãe queria dizer com isso? Que eu estava precisando conhecer um homem de verdade. A minha mãe tinha razão. Restava saber se o homem de verdade seria o Mateus. Será que era ele? Aquele que já havia me confessado, ele gostava de mim desde a adolescência, lá na escola bíblica da igreja. No horário combinado daquela sexta-feira, às 8 da noite, ele e Mateus estacionou o carro em frente à casa dos meus pais. Saímos. E desde esse primeiro momento, ele me elogiava. "Você está linda, Lenira." Eu sinceramente não me sentia assim. Eu sabia que eu tinha envelhecido bastante para 34 anos. Eu me sentia totalmente fora de forma. Aquela gordurinha, aqueles pneuzinhos, 34 anos, eu sinceramente sentia que eu tinha mais, embora fossem 34 anos. Sem contar que eu não vinha conseguindo me vestir bem. Falta de grana, óbvio, falta do dinheiro. Sabe quando você se sente maltratada pela vida? Era exatamente assim que eu me sentia. Mas finalmente, eu estava numa noite que prometia ser muito diferente. Logo, o carro de Mateus estacionava na frente da boate Opala. Na verdade, era dos poucos lugares na nossa cidade que tinha manobrista à porta. Tratamento VIP desde a entrada. Ao chegarmos à boate, dava para sentir que Mateus, ele era conhecido ali. E ele fora muito bem recebido, muito bem recepcionado e bem tratado. Sentamos numa mesa, a mesa ficava bem na lateral da casa. E o ambiente era sofisticado,
mas nem por isso deixava de ser agradável. Esses ambientes, eles não são muito claros, né? Não tem assim claridade. Tem sempre aquela meia luz, né? Tudo que é casa noturna de respeito tem aquela luzinha fraca. Enquanto eu lia com uma certa dificuldade a carta menu, eu vi quando o garçom, ele conversava com o Mateus. O Mateus, seu irmão está do outro lado. O garçom se referia a Lucas. O Lucas estava lá também. Então o Mateus esticou assim o olhar para o lado da mesa indicado pelo garçom. E eu também o fiz. E eu vi. O Lucas estava numa mesa do lado oposto. E ele não estava sozinho, não. O Lucas, ele se fazia acompanhar por uma mulher. A mulher dele? Não era a mulher dele. Não era a Vanessa. Era uma mulher morena. A Vanessa já disse a vocês, ele é loira. Era uma mulher morena e foi aí que eu fiquei sabendo que aquela era a Eduarda. E eu já sabia da Eduarda, que ela ligava direto lá na empresa. Ah, essa é a Eduarda. Aquela que ligava sempre na empresa. E era sempre para falar com o Lucas. Não tinha dúvida agora. Eles deviam ser amantes. Só podiam ser amantes. Não que isso me tenha sido contado pelo Mateus, mas foi pura dedução minha. Afinal, o que um homem casado fazia numa boate numa sexta-feira à noite com uma outra mulher que não a sua? Mateus, ele foi discreto. E ele continuou a sua escolha junto ao garçom. Eu já usava a carta menu muito mais como disfarce do que para pensar no que pedir. Então eu olhava assim e com um rabo de olho eu ia lá para a mesa que estava o Lucas e a Eduarda. Puxa vida, o cara tem outra mulher. Seguimos conversando, mas não demorou muito tempo. Sabe o que aconteceu? O Lucas, sem que víssemos, talvez a hora que ele tivesse levantado para ir ao banheiro, ele sai e ele vem direto à nossa mesa, o Lucas. Mas ele nem olhou para mim. Ele vem à nossa mesa, mas ele nem olhou para mim e falou direto com o irmão. Mateus, o que você está fazendo aqui, cara? Foi assim que ele falou. Chegou na mesa e disse, Mateus, o que você está fazendo aqui, cara? Ora, Lucas. Respondeu Mateus, ora, Lucas, o mesmo que você está fazendo. Vim me divertir. Pô, mas não aqui, né? Há tantos outros lugares pela cidade. Você sabia que ia me encontrar aqui. Lucas, fica na sua, ninguém está lhe incomodando. Vá para a sua mesa e me deixe em paz. Me deixe aqui na minha. Foi pisando duro que Lucas saiu da nossa mesa, mas nem olhou para o meu lado. Ele me ignorou de maneira total. Não que não tivesse me visto, lógico que ele me viu. Eu estava ali junto com o irmão dele, mas ele nem olhou, me ignorou total, sabe? Eu era o seu incômodo, mas ele ainda tinha tanta raiva de mim assim. Tinha. Ele tinha tanta raiva de mim ainda que ele achava demais se dirigir a mim, a minha pessoa. Era também uma vingança fingir que ele nem me via. Como se eu fosse absolutamente nada. Ele fingia que nem me via, que nem se importava com a minha presença, quando era justamente o contrário. O irmão dele, ali sozinho, jamais teria causado aquele incômodo. Lógico que depois da vinda de Lucas à nossa mesa, o Mateus ficou no mínimo desconfortável. Assim como também havia percebido o meu certo desconforto, nervosismo. Foi quando, então, o Mateus me propôs, Lenira, quer ir para minha casa? Lá eu peço alguma coisa para comermos. A gente aproveita para conversar, beber alguma coisa. Ficamos num ambiente assim, mais propício. Vamos? Vamos para minha casa?
Eu sabia que Mateus estava sendo sincero. E eu deixei à vontade para ele decidir, quando respondi também com honestidade. Mas eu topo o que você achar melhor, Mateus. Eu notei que ele chamou então o garçom, pediu a conta do pouco que nós havíamos consumido, e nessa hora eu ainda olhei para a mesa de Lucas e vi que ele já não se incomodava com a nossa presença ali. Carícias de Eduarda eram feitas no Lucas. Ela afagava-lhe os cabelos e beijava-lhe delicadamente a boca. Assim, tipo selinho, sabe? Em minutos, nós já tínhamos apanhado o carro e estávamos dentro do carro do Mateus, rumo à sua casa. Sinceramente, pelo meu estilo e jeito intimista de ser, ir à casa do Mateus me agradava mais do que a beleza fria da boate. Lá ficamos, na minha opinião, bem melhores instalados, bem mais à vontade. Mateus pediu uma pizza deliciosa, diga-se de passagem. Abriu uma garrafa de vinho e nós começamos a conversar. Foi nessa hora que o Mateus entrou naquele assunto. Ô Lenira, você só vai falar se você achar que deve me falar. Se tiver vontade de falar. Sabe o que é? Eu era muito novo e bobão para entender o que aconteceu entre você e o meu irmão naquela época da escola bíblica. Mas te pergunto, o que de verdade aconteceu? E por quê? Por que o meu irmão ainda nutre tanta raiva de você? Dá até para dizer que eu acho que às vezes é ódio que ele sente de você. Você teria disposição para falar disso? Tenho sim, Mateus, disposição para lhe falar. Mas a história é longa. Você está disposto? Olha, disposto não seria bem a palavra. Mas diante de tudo o que penso e quero no futuro com você, eu tenho a necessidade de saber de tudo. Saber dos detalhes. Saber o que aconteceu. Me conta. Por favor, me conta. Neste momento da minha narrativa, nesse momento da minha carta, eu peço muita atenção a você que está acompanhando. Porque tudo que eu vou contar, o que aconteceu lá na escola bíblica, entre mim e o irmão Lucas, é muito importante para o desfecho de tudo o que eu vou contar. Então, a partir desse instante, atenção máxima. Eu comecei então a falar para o Mateus. Mateus, eu era muito menina quando eu entrei para a escola bíblica da igreja. Eu tinha apenas 13 anos. Eu era inocente, mas eu tinha um corpo todo formado. Pra você ter uma ideia, eu comecei a menstruar quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu tive, portanto, um desenvolvimento de menina para mulher, assim, de menina para mocinha. Eu tive um desenvolvimento muito precoce, muito rápido. Muito precoce. Ou seja, eu tinha corpo de mulher numa cabeça de menina. Seu irmão, chamado então de irmão Lucas, ele tinha 20 anos. 20 anos acho que incompletos. E como você sabe, ele era o professor da escola bíblica. Eu nem sabia, mas ele se apaixonou por mim. Eu, a molecona de 13 anos, coxas grossas, os seios já formados. Você imagina com 13 anos aquela cinturinha, aquela bunda arrebitada,
13 anos, né? Que defeito a gente tem do ponto de vista físico com 13 anos. Só qualidade. Mas eu, molecona. E ele, o jovem na idade propícia a viver as grandes paixões, chegando a 20 anos. Eu, apesar de toda a minha ingenuidade, eu notava que o irmão Lucas me olhava diferente. Mas eu não estava nem aí, sabe? Eu estava mais preocupado em brincar. Eu com 13 anos, eu ainda brincava de queimada com as meninas no colégio, no pátio do colégio, na rua. Eu adorava ainda as bonecas. Com 13 anos eu ainda brincava com a boneca. E assim o tempo foi passando e eu na escola bíblica. Até que pouco mais de um ano depois, o seu irmão, ele conseguiu uma fazenda com piscina e levou todos os alunos da escola bíblica para um passeio naquele fim de ano. Ele conseguiu a fazenda. Foi doação de um fiel da igreja. Fomos lá para um passeio. Foi todo mundo. Só que você, Mateus, não foi. Não sei se você se recorda, se você lembra. Eu lembro sim. Lógico que eu me lembro, Lenira. Eu não fui devido ao bullying que eu sofria. Todo mundo me chamava de gordo. E eu com vergonha de mostrar minha barriga na piscina. Eu sabia que ia ter piscina, eu preferi não ir. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. E eu não queria, principalmente, que você me visse assim. Que pena, Mateus. Que pena que você não foi. Sabe, eu agora estou aqui pensando que talvez se você tivesse ido, se você talvez estivesse lá presente, quem sabe nada disso teria acontecido. Quem sabe, Lenira. Mas continue. Eu estou atento à história. Então, Mateus, foi na piscina que tudo aconteceu. Imagine, eu agora com 14 anos, estava tudo em cima. Tudo em cima. Musculatura bem desenvolvida devido ao meu jogo de queimada. Segundo comentários, eu estava exuberante. Era comum. No colégio eu ouvi meninos dizendo um para o outro, gostosa, ela estava uma gostosa. Era normal eu escutar isso. Naquele tempo a gente ouvia demais. Quando eu passava em frente a uma obra, onde estivessem os pedreiros trabalhando, psiu, ei, era comum, sabe? Gostosa. Eu estava com tudo em cima. Então eu coloquei meu biquíni rosa com detalhes em verde e eu brincava na água deliciosa daquela piscina. Foi quando de repente eu senti aquela mão bater. A mão veio esticada e bateu sobre o meu sexo. Não foi uma batida qualquer. Foi até com uma certa violência, sabe? A pessoa que bateu assim a mão em cima do meu sexo até puxou assim um pouco a minha calcinha do biquíni. Sabe quem fez isso? Foi o teu irmão, o irmão Lucas, o professor da escola bíblica. Aí ele me olhou com meio sorriso. Eu achei estranho, mas eu engoli o meu sorriso. E nessa hora ele falou, desculpa, Lenira, foi sem querer. Passou. Eu até acreditei que de fato havia sido sem querer. Mas não demorou muito tempo. Ele mergulhou de novo. E no que ele mergulhou, ele bateu com a mão no mesmo lugar. E dessa vez manteve aquele sorriso nos lábios. E dessa vez ele não me pediu desculpas. Fiquei chateada. Estava claro para mim que ele estava fazendo aquilo por querer. Tudo bem que a piscina estava cheia, mas ele mergulhava na minha direção, sabe? E ele batia a mão ali, lógico, era por querer. Saí da piscina. Mas assim que eu vi que ele também tinha saído da piscina, eu falei, poxa, tá tão gostosa a piscina, eu voltei a nadar.
E nem vi, essa hora eu nem vi, quando ele mergulhou novamente e ele veio com tudo. Só que dessa vez ele enfiou assim o dedo em mim. Você está me entendendo? Ele enfiou o dedo em mim assim pela frente, debaixo da água. Você me entende? Eu cheguei a gritar, ai, aquilo me incomodou, doeu. Ai. Ele manteve o meio sorriso e nem me pediu desculpas depois. Então eu saí da piscina, até porque estava doendo. Fui para o banheiro e lá eu vi que eu sangrava nas minhas partes íntimas. Achei que aquele sangramento fosse passar, mas não parava de sangrar. Tanto que eu não voltei mais para a piscina. O irmão Lucas, ele ficou preocupado. Embora eu não tivesse dito a ele que eu sangrava, ele percebeu que alguma coisa errada tinha acontecido comigo. Foi por isso que ele me chamou no quarto dele. Ele queria conversar comigo. Eu fui até com um certo receio, com medo. Lá ele perguntou, o que foi, Lenira? O que aconteceu? O que houve, Lenira? Assim como se ele não tivesse feito absolutamente nada, sabe? O que foi, Lenira? O que aconteceu? E eu, com vergonha, eu relatei a ele. Falei, olha, foi você. Você me feriu com o seu dedo. Tanto que eu estou sangrando aqui. Ele me surpreendeu, dizendo que, não, você está enganada. Eu não fiz isso. Não, O que é isso? Eu não ia fazer isso nunca em você. Ele estava dizendo que ele não tinha batido o dedo em mim, que eu devia ter me ferido em outro lugar. Ele disse que ele estava inclusive estudando na faculdade esses assuntos assim de ferimentos, e se ele podia ver o que estava acontecendo comigo. Eu sei que eu fiquei muito nervosa e foi muita ingenuidade da minha parte. Mas eu acho que também eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Eu fiquei com um pouco de medo e ainda falei, não, mas o ferimento é bem aqui, ó. Aí eu mostrei, eu coloquei assim o meu dedo sobre o meu sexo, sabe? É bem aqui. Ele me respondeu, não tem problema. Não tem problema que seja aí. Eu quero ver o que está acontecendo, mas eu quero ver profissionalmente, você entende? A essas alturas eu tinha já colocado uma saia. Então eu levantei assim a saia. Na verdade, eu ameacei fazer isso, mas ele acabou de levantar a minha saia. E ele puxou a minha calcinha de lado. Ele queria ver o que eu tinha. Foi nessa hora que eu percebi que ele praticamente se ajoelhou na minha frente. Parecia que ele queria ver tudo assim de perto, em detalhes. O ferimento, eu acreditava. Foi quando eu senti alguma coisa úmida. E eu não acreditei quando a coisa úmida sentida por mim era a língua do irmão Lucas. Para! 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 Você tá louco? Para! Para! Eu saí correndo dali! Eu saí correndo dali! Para! Para! E ele, desesperado com o escândalo que começava a surgir, ele correu atrás de mim. Cala a boca, você tá louca? Você tá louca? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. Eu estava vendo apenas o seu ferimento. Você tá louca? Para!
Você fez sim. Você fez sim. Sabe, eu tinha certeza do que ele havia feito. Eu tinha 14 anos. Ingênua, é verdade que eu era. Mas eu tinha certeza do que ele tinha feito. E foi a partir daí que tudo aconteceu. Amanhã nesse mesmo horário, vocês não podem perder a terceira parte dessa história fantástica e incrível. Eu e os meus 3 homens. Uma história de amor. Mas também, bom, você não pode perder amanhã a terceira parte dessa história incrível.